Yogi Suitsuma! Vamos para as inversões do capítulo 1167 do mangá de One Piece. A gente sempre começa aqui com alguns questionamentos, alguns pontos importantes e vamos logo direto para o capítulo 67, né? O capítulo 67 com o título de A Sopa, né? Temos o título ali de A Sopa. É interessante aqui porque tem uma conexão aqui com o Sanji, mas ao mesmo tempo nós sabemos que tem uma ligação com os bucaneiros. A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. Bom, normalmente eu sempre trago a capa juntamente com o título do primeiro capítulo através das inversões. Mas, como nós vamos nos estender aqui automaticamente através dessa capa, eu decidi já ir direto, né? Nessa capa do capítulo 67, nós temos ali o Rishi juntamente com os outros membros da tripulação do Bug. E nós então temos esse ponto, esse questionamento sobre defumar carne, né? A defumação da carne é um conceito muito interessante relacionado aos bucaneiros, porque quando os europeus chegaram nas ilhas caribenhas, eles aprenderam a fazer essa base de meio que tipo de você gerar essa, digamos assim, fazer uma nova forma ali de mexer com a carne, né? De você criar um pouco ali com a carne. E nesse sentido você tem esse conceito de defumar a carne, né? Então você tem essa questão que vem da palavra Bokan, né? Bokan, que era simplesmente você pegar ali algumas pedras, colocar alguns gravetos de madeira e tudo mais e colocar a carne por cima. Isso acabou evoluindo pro famoso churrasco, né? Daquilo que a gente conhece como o churrasco. Mas você consegue meio que defumar a carne através ali da madeira e tudo mais e gerar um grande gosto através da carne nesse sentido. Quando os espanhóis chegaram até o local e esses escravos, esses nativos ou até mesmo algumas pessoas que estavam foragidas da justiça chegavam até estes lugares, eles tentaram expulsar essa galera dali e esses caras acabaram se tornando piratas. Por isso que, para diferenciar o termo piratas que já existia daqueles que acabaram surgindo, surgiu o termo bucaneiro, acabou surgindo o termo bucaneiro. E é bem interessante, né, que personagens que se parecem um pouco com Bug, né, que é essa tribo Kuma, né, essa tribo Kuma que aparece ali na capa do capítulo 67, nós temos eles aparecendo agora, né, fazendo ali essa forma de meio que cozinhar, de assar ali o Rishi e os demais. E o intrigante em cima disso é a referência ao Bug. Eu acho que todo o flashback de God Valley vai até o capítulo 69, né? Até o capítulo 1169. Porque tem um ponto muito importante no capítulo 69. A gente vai falar isso na semana do capítulo 69. Mas o fato é que toda essa característica remete ali ao Bug. E eu fico curioso se o Oda vai abordar alguma coisa ainda sobre o Bug. Ou se a gente vai apenas seguir na perspectiva do Harold e do Loki a partir de agora, né? Lembrando agora que o Oda confirmou a colonização do cabelo do Shebeck, então tem características interessantes em cima disso. Nós então temos uma conversa aqui do Sanji com o Gin, né? O Sanji falando pro Gin não voltar mais lá pro Baratie. E aí ele fala que esse restaurante é muito perigoso, né? Uma conexão entre pirata e alguém que ainda não era um pirata, né? Então, por incrível que pareça, pareceu bastante uma conversa entre o Garp e também o Roger, né? Não sei se a gente vai ter uma nova ligação do Roger, uma nova conversa ali do Roger com o Garp sobre o que aconteceu em God Valley, sobre algum tempo depois. Não sei quantos anos teremos aí de avanço na timeline de One Piece, mas o fato é que essa conversa entre os dois chamou minha atenção. Nós então temos o Sanji falando do All Blue ali para o Luffy pela primeira vez, né? Ei, você conhece, já ouviu falar sobre o All Blue? E o Luffy nunca tinha ouvido falar, né? E aí o Sanji começa a contar o sonho dele pela primeira vez para o Luffy. E nós então observamos o Zeff batendo no Sanji com a mão, né? Com as suas mãos pela primeira vez. Eu não me lembrava disso, cara. Eu não me lembrava que o Zeff já havia batido em alguém com as mãos. E isso é algo bem importante, bem interessante ali para essa construção do Sanji, para que ele vá juntamente com os Mugiwaras na aventura, né? Esse é o título do capítulo, né? Que a sopa que o Sanji fez
era uma sopa horrível de acordo ali com os demais, né, com os demais cozinheiros, e eles estão falando isso pro Sanji simplesmente pegar o seu rumo, pegar o seu percurso e ir em direção à Grand Line com os Mugiwara. Seguimos aqui com a nossa expectativa, né, confirmação do próximo capítulo já na semana que vem de One Piece, e eu espero que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar aqui reagindo, comentando, divulgando mais os nossos vídeos para que a gente continue a falar ainda mais dessa obra maravilhosa aqui no canal do Geek Brasil. Você ainda pode tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypado pra gente continuar fortalecendo ainda mais os vídeos de One Piece por aqui, principalmente nas nossas inversões ou até mesmo as análises dos nossos capítulos. Vamos lá, capítulo 117, nós temos o título de Dory e Brook, né? Não preciso me prolongar muito aqui sobre esse título e também sobre essa capa. Capítulo extremamente importante, né? A gente já logo de cara tem essa fala do Mr. Tree, né? Eles vão descobrir que eu sou o Mr. Tree. Ele tem um 3 na cabeça. Esse tipo de humor de One Piece sempre é excelente, né? Nós então temos uma conversa, né, ali do Dory e do Brook enquanto eles estão brigando. Acho que já passamos tempo demais longe de casa, Dory. Por isso mesmo, eu acabarei com você e voltarei para Elbaf, Brook. Eu acho, acredito eu, que o Harold vai encontrar os dois. Eu acho que neste capítulo, no capítulo 1167, teremos um encontro do Harold ali em Little Garden, referenciando a Dory e ao Brook. Eu não acho que a briga começou por causa do Harold, né? Eu tava até pensando, mas será que a briga começou por causa do Harold? O Harold queria que eles voltassem e eles que fossem realmente pra paz, um defendia a paz, um não defendia. Por quê? Por que eu tô pensando nisso? Porque o Dory e o Brook não se lembram mais do motivo que eles começaram a brigar. Eles não se lembram mais por que eles começaram a brigar. E o Oda não contou pra nós até hoje por que eles começaram a brigar. Não tem a informação do porquê eles começaram a brigar. Da mesma forma como a porradaria lá no Século Perdido começou e nós não sabemos o que levou o começo dessa porradaria, dessa guerra, né? A gente só sabe que tinha Imu, tinha Joy Boy, tinha David Jones e eles começaram a cair na porrada. E eu pensei, nossa, pode ser que o Harold queria que eles parassem, um concordou, o outro não, e aí eles entraram na briga e o Harold foi embora. Só que não faz sentido, porque faziam mais de 100 anos que eles estavam brigando, caindo na porrada. E atualmente nós estamos há 38 anos atrás. Então, tipo, não tem como os dois estarem brigando por causa ali do Harold, por causa dessa perspectiva relacionada ao rei de Elbaf. Nós então temos a fala ali do Usopp, né, o Usopp pensando ali sobre essa questão da razão, né, de deles estarem brigando, deles estarem tretando, e o Usopp fala que é isso que ele estava procurando, né, o bravo guerreiro dos mares que ele tanto buscava, é esse o tipo de guerreiro que eu quero ser, né. Eu tô curioso para saber como que o Oda vai linkar, vai conectar isso ao capítulo 1167. Nós então temos essa risada ali do Dory, né? O Dory falando, por que não tentam ir para onde o vento leva vocês? Quem sabe vocês consigam se tiverem sorte, né? O vento é uma parte aqui interessante, é mais uma conexão relacionada aqui ao Dragon. A gente vai falar sobre esse ponto daqui a pouco, sobre algumas explicações envolvendo ao personagem. E nós então temos ali a fala do Usopp, né? Dele querendo ser igual aos gigantes. E aí, na verdade, o Usopp fala, eu quero ser igual a vocês, né? E aí, o Brook, um gigante? As piadinhas são muito boas, cara. E aí, o Usopp fala, não, eu quero viver minha vida com honra como os guerreiros de Elbaf, né? Então, essa é uma característica interessante que chamou a atenção ali do Usopp. E nós, então, temos a fala do Luffy falando que vai parar, vai acalmar ali o Dory, porque ele acabou tomando ali o rum, né? O rum que estava ali explosivo, né? E ele achou que poderia ser o Brook, mas depois ele achou que poderia ser os Mugiwaras, e aí ele acabou meio que caindo ali pra cima do Luffy, né? E aí o Luffy falou, não, eu vou ter que dar uma acalmada em você, e mandou a Vivi ir um pouco mais pra longe.
Capítulo 167, nós temos uma das capas mais interessantes aqui de One Piece, né? Capítulo 167, Frente de Batalha. E nós então temos o Django e temos também esse marinheiro aqui, que eu sempre esqueço o nome dele, eu sempre que o Sanji deu uma surra nele logo nos primeiros capítulos. E nós então temos o julgamento, os dois foram inocentados, na verdade o Django foi inocentado e o Django é trazido ali para trabalhar na marinha. Só que o mais interessante em cima disso é que os personagens fazem a pose de Nika, ó, esse aqui fazendo a pose de Nika, esse aqui, que depois a gente vai, na verdade, já tem uma referência completa aqui ao Dr. Hiruluki, tem aqui o personagem, todo mundo dando risada, todo mundo rindo, e é exatamente a essência, né, a aura de Nika. E o mais interessante também são as estrelas que aparecem aqui, né? A gente tem 1, 2, 3, 4 estrelas. Nós temos 4 estrelas e nós sabemos 5 estrelas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 estrelas. O que isso tem a ver? As estrelas têm referência aos Gorosei, porque como eu falo pra vocês, o kanji que é dado ali, os 5 anciões, se escreve como 5 estrelas, né? As 5 estrelas em volta de Mu. Como antigamente não sabia ali se separar entre planetas e estrelas, né? Porque muito tempo atrás, quando criaram os kanjis, automaticamente planeta e estrelas tinham a mesma contextualização. Então faz sentido o Oda colocar essas 5 estrelas ali que refletem diretamente aos Gorosei. E nós então temos essa festa, né? Essa festa tem lá o juiz que parece o Saturno, né? Talvez tenha uma ligação, um ponto muito específico conectado ali ao Saturno, ele que venha a aparecer mais uma vez, né? A gente falou sobre o Saturno aparecendo esses dias atrás, né? Esses tempos atrás, e ele apareceu só com os olhos de Musama. Mas essa capa realmente, ela reflete muito o que Nika representa na trama de One Piece, né? Tanto ali com os passos, quanto também com a galera dando risada, com o pessoal fazendo a pose do Frank, né? Que é aquela pose meio que pro lado, assim. Essa capa representa bastante ali a contextualização envolvendo a Nika. Pessoas de todo quanto é jeito, de tudo quanto é forma, e até mesmo marinheiros dando risada, né? Parece realmente ali um contexto de piratas, marinheiros, pessoas de todas as classes, de todas as etnias, de todas as formas, celebrando e dando risada. E o mais interessante é que o Luffy não está no meio. Olá, capítulo 167, nós então temos a fala ali do Luffy, né? Que ele acabou de receber a água envolvendo ao senhor que ficou cavando a madrugada inteira para dar água para eles. E aí o Zoro fala, tudo pronto, vamos indo. E aí o Zoro, ele vai para um lado e o Sanji vai, o norte é para cá, idiota, né? Tem uma temática bem interessante em cima disso, sobre essa questão de que o norte em One Piece está invertido, né? De que os polos, na verdade, né? Os polos estão invertidos na trama de One Piece. Não que o sul seja o norte seja o sul, mas a parada é que existe realmente ali uma angulação da terra que mudou. E o mais interessante é que, como o Zoro, ele também pode ser lido, o nome Zoro pode ser lido como raposa em japonês, as raposas, elas sempre pulam em direção ao norte. Elas sempre têm ali esse foco de pular em direção ao norte. Então, o Oda já faz algum tempo que está brincando com essa parada do Zoro, de que ele sempre tá perdido, mas que na verdade ele está caminhando em direção ao norte correto, né? A posição correta. Então eu acho que esse é um dos maiores plot twists que o Oda vem trabalhando desde o começo da sua história e que ele vai abordar isso futuramente. Nós então temos Vivi aparecendo aqui, né? Com essa túnica escura, né? Parece bastante ali com as roupas que Musama utiliza hoje. E, caraca, a Vivi é um Ctrl-C, Ctrl-V ali da Lily, né? Não tem nem como não falar que não é. Nós então temos essa discussão ali com o exército revolucionário, né? Sobre eles falando que o exército revolucionário de Alabasta, né? Eu acho que o Koza, ele poderia se encaixar bem ali no exército revolucionário, né? E aí ele tá falando com uma criança, né? Tá conversando com uma criança dizendo que praticamente todos têm medo ali de lutarem. Eles foram obrigados a lutarem essa guerra. Nós então temos a apresentação do Pearl e também do Shaka, né? São personagens realmente intrigantes. Nós estamos há 38 anos da trama de One Piece. O
o Pearl, ele nasce há 35 anos atrás, né? Ele acaba nascendo há 35 anos. O Shaka, ele deve ter mais ou menos a mesma idade, né? Ele deve ter ali a mesma idade ali da relação com o personagem, né? Com o Pearl. Então, provavelmente a gente não vai ter nenhuma conexão ali com eles, mas é bem intrigante como eles têm algumas ligações com os poderes e as habilidades, e que essa Akuma no Mi deve realmente ser os protetores ali dos herdeiros, né? Aqueles que ficam ao lado do portador, do reino ali de Alabasta. Nós então temos essa fala do Rei Cobra, né? Sobre o Crocodile, sobre ele estar por detrás de tudo, né? Dele estar, porque se o exército revolucionário ali de Alabasta entrar em guerra com o exército de Alubarna, né, o exército ali do reino de Alabasta, o Crocodile é quem vai ficar rindo por último. E aí é basicamente o que a gente consegue ver sobre essa temática de Musama, porque se o exército revolucionário entrar numa guerra aleatória, uma guerra qualquer, uma guerra à toa, e Musama vai acabar rindo ali no final de tudo isso, no final de toda essa circunstância. Capítulo 617, o incidente chocante na colina do coral, né? Revelações ali muito importantes sobre a trama envolvendo ali a Shirahoshi. Nós então temos uma conexão, né? Que na capa nós temos os Shimotsuki, né? Eu ainda tenho uma certa visão de que Pluton está ali em Ringo, que é a terra natal dos Shimotsuki. E o mais interessante é que quando Shirahoshi aparece nesse capítulo, nós temos a Shimotsuki Kuina aparecendo ali através do seu túmulo. Eu acho até mesmo assim, tem muita gente que acredita que a Kuina esteja viva, que ela esteja ali, que seja Tashigi, ou que seja alguma coisa ali que o Oda vai inventar no final, mas eu acho que não. Eu acho que ela realmente morreu. Eu acho que essa parte aqui dela ter morrido, dela ter ali, estar estar num cemitério com toda essa construção ali, dado esse túmulo que o Shimotsuki, né, que é o sensei do Zoro, ele tá nessa situação, tá nessa parte, visitando ali o túmulo. Eu acho que faz sentido ela estar morta mesmo, né? Porque se ele sabe que ela tá viva, qual que é a intenção dele estar ali visitando o túmulo dela e levando até mesmo jornais sobre as perspectivas sobre o Zoro, né? O que tá acontecendo, como o Zoro tá conquistando o mundo. Eu acho que não faz muito sentido essa visão. Nós então temos ali a ideia, né, do Rod Jones tendo herdado a vontade do Arlong, né? Ele herdando a vontade do Arlong, dizendo que ele vai destruir ali os humanos. E nós então temos esse olhar assustado da Nami, né? A gente até comentou um pouco sobre esse olhar assustado, esse olho assustado. E esse olho aqui caracteriza também o olhar de Imu-sama, né? O Oda sempre faz, né, este olho por dentro de outro olho, uma camada branca por dentro ali de uma camada escura, para reforçar essa base meio que assustada ou de raiva, né? Essa expressão aplicada de muita raiva, de muita pressão. E aqui nós temos esse olhar da Nami aqui de choque perante o Rod Jones herdando a vontade ali de Arlong. Nós então temos a apresentação da Shirahoshi, né, Poseidon. Como eu falei pra vocês, na capa nós temos os Shimotsuki, né, a gente tem ali essa ligação de Shimotsuki Kuina, e como nós sabemos, os Shimotsuki, eles eram ali os líderes da região de Ringo. O Oda não revelou onde tá Pluton, mas eu ainda continuo a acreditar que Pluton esteja debaixo, seja congelado ali em Ringo, e isso pode reforçar essa ideia, né, do ponto paralelo das armas ancestrais, da ligação direta ali com a Shirahoshi. E mais uma vez a gente pode ter uma conexão focado diretamente dessa base de armas ancestrais, explicações um pouco maiores ali sobre as armas ancestrais no capítulo 1167. Vamos então aqui para o capítulo que eu acho que vai ser o mais importante, a conexão mais importante para o capítulo 1167, que é o capítulo 761, Opi no Mi, né? A gente tem então grandes explicações relacionados ali a Doflamingo. Nós observamos o Lau questionando ao Doflamingo sobre por que ele tem tanta importância ainda para o governo mundial, sendo que ele não é mais um Tenryubito. E aí o Doflamingo explica, ainda tem o poder em Mary Josie, porque sei da existência de um importante tesouro nacional. Sua própria existência é algo que abalará o mundo inteiro. E hoje a gente acredita que seja em Musama, né? De que o próprio Doflamingo já sabia que existia alguém sentado no trono.
a gente não sabe como o Doff descobriu isso, né? Como o Doflamingo conseguiu descobrir ali essa questão, né? Saber dessa informação, mas ele sabia e ele meio que fazia uma chantagem com o governo mundial para meio que comandar ali Dressrosa por debaixo dos panos e gerar todo esse mundo relacionado ao submundo, né? Esse tráfico de armas e tudo para meio que ser o grande capanga do Kaido, né? Gerar ali as ferramentas pro Kaido. E aí o Law explica, né? Que o verdadeiro poder, a grande habilidade da Opi Opi no Mi é garantir a vida eterna através da operação da juventude perene. Mas se fizer isso, o usuário perderá a vida. A gente tem uma teoria aqui no canal de que não é que Imu seja eterno através ali das suas próprias habilidades, ou até mesmo Imu obrigou alguém utilizando a Opi Opi no Mi para definitivamente se tornar um rei eterno, porque pelo que aparenta, Imu existe antes mesmo do século perdido, né? Imu, pelo que aparenta, existe antes mesmo do século perdido ocorrer. Então tudo leva a crer, como em One Piece sempre tudo é meio que invertido, de que na verdade foi Lily que passou o seu coração para Imu. Houve-se essa troca de corpos, Imu veio para o corpo de Lily e Lily foi para o corpo de Imu. E desta forma Lily conseguiu nerfar Imu. Por isso que Imu precisa usar os corpos de outras pessoas para sair de Mary Josie através dos seus poderes. Conseguir usar as suas habilidades, conseguir usar os seus poderes. Existe ali uma noção, tem até mesmo um capítulo em que o Sanji, ele está dentro do corpo da Nami. E o Sanji pode usar até o seu Haki. Ele pode usar o seu Haki no corpo da Nami, estando no corpo da Nami. Então Imu pode usar as suas habilidades, mas não o total dos seus poderes. E Lily poderia ter feito isso para nerfá-la. É uma teoria bem legal que a gente tem aqui no canal. Vamos ver se no capítulo 1167 a gente tenha mais explicações sobre a imortalidade de Imu e se isso está referenciado diretamente aos poderes da Opi Opi no Mi. Nós então temos a explicação sobre a história ali do Law, né? O passado ali do Law, começa o flashback do Law e nós começamos aonde? 16 anos atrás no North Blue, né? Naquilo que é o North Blue atual, né? 16 anos atrás, 16 Imu, né? 1 para I, 6 para Mu. Imu ali em japonês através dos Goroaces. Então nós temos a apresentação de Corazon, né? O nosso grande coringa ali, envolvendo aquele que acaba criando, ajudando ali a criar Trafalgar de Law. Capítulo 1067, nós temos a explicação do Punk Records, o título ali de Punk Records. Temos então esse confronto envolvendo ao Judith contra o Caesar Claw. Como eu falei no começo do vídeo, podemos ter o Mads aqui neste capítulo. Por que podemos ter o Mads? Porque a gente sabe que o Mads só foi formado depois que a Stance sai ali dos Rocks, né? Sai ali da tripulação dos Rocks. A gente já teve ali uma capa, né? Uma história de capa em que a Stance está ali juntamente com os Mads, Vegapunk, Caesar Claw, Queen, Judith. Todos esses personagens estão juntos, né? A Stance também está junto com eles. Então nós temos esses 5 cientistas que eles eram meio piratas, aventureiros ali, que fundaram ali os Mads, né? Esse agrupamento científico, até o Vegapunk começar a trabalhar para o governo mundial. Nós então temos ali o Vegapunk dizendo sobre ele ter comido a Nomi Nomi no Mi. Talvez tenhamos uma apresentação de uma nova habilidade, um novo poder, ou até mesmo o Vegapunk sendo ali alguém que está com o cérebro bem pequenininho ainda, mas que já foi alguém que está ali comendo, ou que acabou de comer a Nomi Nomi no Mi. Temos então essa conexão, né, do Vegapunk controlando os 6 corpos, né, os seus 6 satélites, e nós sabemos que Imu também tem os seus próprios satélites, né, os Gorosei são basicamente satélites de Imu que ele pode manifestar o seu poder, as suas habilidades quando bem quiser, como fez ali com o Saturno. E dessa forma nós também temos ali o Vegapunk demonstrando, né, o seu perfeccionismo quando o Luffy acaba dizendo que a cor ali da Akuma no Mi do Momo é rosa, né, em vez de ser azul, né, e ele fala que é um fracasso total
a cópia da Wo no Mi, né? Talvez a gente tenha um pouco mais sobre as ligações de como o Kaido foi preso ali logo depois do incidente de God Valley, né? Porque eu acredito que o Kaido, ele acabou sendo pego logo ali, né? Logo depois de God Valley, ele ficou preso, ele acabou ficando um pouco preso ali logo depois de God Valley, e aí depois que ele parte para o Wano, acaba partindo meio que para o Wano nessa visão que tivemos ali em God Valley. Então aqui nesse meio que o Vegapunk conseguiu copiar a Wo no Mi. Nós então temos as explicações sobre 200 anos atrás, né, ali através do MF, né, sobre um robô, dessas questões da discriminações começarem. Por que que isso é importante? Porque talvez nesse capítulo a gente comece a entender por que que nós tivemos um movimento sobre as discriminações dos tritões. Isso será que não quer dizer que, como os tritões se aproximaram ali do governo mundial, com alguns tritões se tornando Tenryubitos, talvez ali essa discriminação iria diminuir até a chegada do MF, né? Até a chegada do MF. Pode ser realmente uma referência que venha a acontecer no capítulo 1167. E então nós temos ali o Dragon aparecendo, né? Dragon aparecendo no final do capítulo juntamente com Ivankov. Eu acredito que o Dragon vai aparecer nesse capítulo conversando com o Vegapunk. Ele vai aparecer nesse capítulo porque no capítulo 1066, quando o Dragon ele aparece ali conversando com o Vegapunk, ele fala que vai montar um exército. E o Vegapunk fala o quê? Você montar um exército? Mas você odeia guerras, né? Você odeia entrar em guerra ou querer ali a guerra. E aí o Dragon fala, né? É necessário, né? Existe essa necessidade. E aí eu acho que vai ser nesse momento que o Vegapunk ele vai conhecer ali o Dragon, né? Vai acabar conhecendo o Dragon, vai tentar entender o seu ideal, o seu idealismo através ali do seu conceito dele sair da marinha e tudo mais. E aí vamos entender um pouco mais sobre a visão dele até chegar lá no incidente de Ohara, né? Porque logo depois ele teria o Luffy, né? E é bem interessante que 19 anos depois, né, de God Valley, o Luffy acaba nascendo. Vamos ver o que o Oda vai entregar para nós no capítulo 1167, mas pontos importantes relacionados a Opi no Mi podem realmente vir a brotar, e principalmente aqui sobre as questões relacionadas ao Harold, ao Dory e também ao Brook. Talvez o Harold consiga encontrar eles ali em Little Garden e daí surgir alguma coisa interessante, alguma informação importante sobre esses três personagens.